E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Esse é um vídeo de fofocas sobre mim, não é um vídeo jornalístico sobre Irã, então, pelo amor de Deus, não mandem isso daqui para os amigos de vocês que eles não vão entender nada. Parece que só entende vídeo aqui quem já tá aqui há muito tempo, né? Ahn, eu tô muito triste esse fim de semana porque eu tô sem a Lana, e nada mais justo, porque a mãe e o tio tem que ter fim de semana com ela também. Mas, assim, me bateu um vazio terrível. E, e aí, como a minha vida tem sido muito atribulada, com muito estudo, com muita coisa para variar, né? Eu aproveitei a oportunidade para tomar um quarto de um relaxante muscular, que eu não vou falar o nome, que não tem que prescrever nada para ninguém. Tomem cuidado com isso, aliás. Mas aí, um quarto de um relaxante muscular, coisa que não deve fazer efeito nenhum. Mas eu tava tão cansado que, cara, deu brisa. Deu brisa. Um tava acabando ontem. Eu tomei depois de saber o que tava acontecendo no Irã. E a primeira impressão que eu tive quando aconteceu o que aconteceu no Irã é tipo, fudeu. Não fudeu no sentido de, meu Deus, agora o mundo acaba. Não fudeu, agora começa outra Ucrânia. Tomara que eu esteja enganado, mas assim, eu acho que isso daqui vai longe. E eu acho que vai mudar o mundo tanto quanto. O mundo mudou muito depois que Biden falou pro Putin entrar aí se você for homem. Não que o Putin já não quisesse entrar. Mas aquilo mudou muito sua vida. É, é que a gente tá num lugar assim que a gente é muito favorecido por esse. Mas é um, é um conjunto de fatores que faz que a gente seja favorecido e a gente só não surfa essa onda e a gente só não se destaca no mundo por motivos de elite brasileira mundial mandando no Lula e a gente continua aqui proibido de gerar riqueza, apesar de riqueza chovendo aqui no nosso colo. O tempo inteiro a gente não consegue fazer nada com isso. Mas foda-se. Pelo menos a gente não mora no Irã, pelo menos a gente mora na Ucrânia, a gente tem sorte, né? Temos sorte. E aí eu falei, não vai adiantar eu ficar o dia inteiro vendo notícia, porque as melhores notícias sobre isso daqui sairão amanhã. E eu não vou ficar acompanhando essa porcaria. E eu tomei, cara, eu tomei esse relaxante muscular, que delícia, velho. Aí eu fui dormir, aí acordei com sono. Acordar com sono é um tremendo um privilégio pra mim. Eu não sei vocês, mas eu posso estar cansado que for, eu durmo. Se eu acordo no meio da noite, eu não durmo mais. Coisa de velho, coisa de velho. Ah, mas você tem que fazer exercício físico. Tô indo pra academia todo dia. Acordo, eu não consigo mais dormir. Então, é uma delícia pra mim tomar esse relaxante muscular, porque eu dormia, acordava e tava com sono. Aí dormi, acordei, fiz o lanche da minha irmã, entreguei pra ela. Falei, vou dar uma cochiladinha, porque, né, são apenas 6 da tarde e eu só tenho que dar o jantar da minha irmã às 9h30 da noite. Acordei meia-noite, minha irmã morrendo de fome, surtadona sem remédio. Acordei meia-noite. Eu falei, vou lá, fiz o jantar rápido, dei o remédio pra ela. O que eu quero fazer da minha vida? Agora eu quero dormir. Que delícia, cara, que delícia. Ahn, Aí acordei, tô no dia seguinte. Provavelmente eu vou falar com o Lucas hoje à noite, talvez. Não se empolguem demais. Mas a gente já trocou umas mensagens aqui e se tudo é certo, à noite, depois que a digníssima dele dormir, a gente vai gravar. Mas vamos lá. Eu vou tentar fazer uma coisa que, sem me importar com essa polarização toda que narra os fatos, né? E a polarização envenena muito o que acontece de verdade. Eu conversei com a menina semana passada, vocês lembram? E a menina tava. E eu, sim, a semana passada eu tava. Não vou dizer puto, porque eu não fico mais puto, porque a gente fica puto quando a gente fica surpreso. Sabe aquele sócio quando te rouba e sei lá, o namorado, a namorada quando trai e o corno não tá esperando? Por que você fica puto? Porque você fala, cara, eu não esperava isso de você. Depois de casa, eu não consigo falar assim, meu Deus, eu não esperava que os caras não fizessem isso. Claro que eu espero.
Agora a gente tem que medir o tamanho do estrago, né? A semana passada eu não tava puto, mas eu tava triste, do tipo, cara, internamente o Irã ele tá forçando muito uma revolução colorida, tá estimulando muito o povo a derrubar o governo, e, e acho que uns 4 dias atrás, eu não lembro quando que foi que eu conversei com a menina lá, entre uma semana e 4 dias atrás, estavam rolando assim, os protestos mais violentos desde que se tem notícia da população se levantando contra o governo. Tanto que nesse protesto, o Trump, e aí não dá pra confiar em palavras de Trump, pelo amor de Deus, né? Ele falou que o governo assassino do Irã já matou 35 mil civis. Se o Trump falou 35 mil civis e o Irã tá falando, sei lá, 3, 5 mil, é porque é alguma coisa aí no meio. 20 mil pessoas. E aí me partiu o coração, porque eu conversei com a menina do Irã e ela falou assim: eu tô aqui na Espanha, mas os meus amigos estão todos na rua protestando. E um sumiu e levou 4 dias pra aparecer todo estourado, todo fudido. Eu quero que esse governo caia. E aí quem sou eu pra falar assim, não, você não deve querer isso porque você tá sendo estimulada com dinheiro americano, né, que tá vindo fazer essa propaganda. Quem sou eu pra falar um negócio desse? A menina odeia o governo, ela quer esse governo derrubado. Todo mundo tá lá protestando porque não aguenta mais esse governo. E aí com o dinheiro americano na veia falando, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. E o próprio Trump falando, estamos prontos para ajudá-los caso vocês queiram depor esse governo. E aí o Trump vai e manda aquele monte de navio. E o zap dos iranianos, eles estão sem internet. Mas assim, né, esses movimentos, eles conseguem fazer a mensagem chegar. Estão vindo aqui para salvar nós. Então a gente tem que mostrar que a gente quer. Então vamos pra cima do governo. E nisso, 20 mil pessoas perderam a vida. E aí, semana passada, quando eu tava lamentando sobre o que aconteceu, falei, cara, é muito triste a maneira como os donos do meio de comunicação que detêm a narrativa, eles fazem uma lavagem cerebral na cabeça de pessoas que não têm como se defender das narrativas. Porque a véia tava lá na frente do quartel, rezando pro pneu, mas pelo menos o pneu não atirava nela. E aí me partiu o coração em relação à iraniana, que os amigos dela estavam tomando bala por uma causa lá que eles estavam defendendo. Mas, assim, não só falaram vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa, como fizeram. E mataram o Khamenei. Muito sério. E o que eu quero que vocês pensem comigo é: tudo que a gente tá vendo aqui nesse conflito é, meu Deus, eu preciso parar a China. Porque a China se tornou o país mais eficiente do mundo, ela vende tudo pra você, deixa só iPhone, Tesla, pros caras achar que manda no topo da tecnologia, né? Pros caras de grife, pros otários pagar mais caro, tá? Eles deixam isso, e tudo bem, porque a Tesla e os iPhones estão sendo feitos aqui. Não, está sendo feito na Índia. A parte de baixa, eu fui ver isso aí também. A parte de baixa tecnologia é montada na China, mas as peças, elas são. Não, é montada na Índia. Na Índia. Agora, as peças, elas são feitas em Taiwan, China, Japão e mais algum país lá. E a participação da China nisso é muito relevante. Então, você acha que a China está preocupada que o iPhone, ele no mercado, ele é conhecido como mais tecnológico e melhor do que os Xiaomi? Foda-se pra ela. Ela tá ganhando a fatia dela do mesmo jeito. Embora os Estados Unidos tenham um lucro exorbitante, esse lucro ele tá todo fluindo por juro de dívida, por déficit na balança comercial. A gente não tem que entrar na cabeça com isso. E a China ela já tem toda essa vantagem. Ela já tem a indústria mais pujante, mais lucrativa do mundo. Tá lucrando 1 trilhão aí por ano com 1 trilhão
por ano na balança comercial. Tá com influência no mundo inteiro. E além de tudo, ela ainda paga petróleo com desconto. Então, isso que está acontecendo na Venezuela, no Irã e na própria Ucrânia, porque se assim, tá todo mundo olhando para o Irã agora, e olha isso daqui que está acontecendo aqui. Olha esse mapa. Então você fala, meu Deus, será que cai uma bomba no Irã? Onde será que cai uma bomba no Irã? Nossa, será que eles estão jogando um míssil de volta em Israel? Jerusalém, vai todo mundo olhar pra Jerusalém. E aqui, velho, olha esse mapa aqui. Então, olha que interessante. Carnificina aqui. E, e, e aí você fala assim, nossa, os caras não param de brigar, que absurdo, essa briga que não leva a nada. É claro que leva. Porque tudo que estava aqui no filé mignon da Ucrânia estava indo para a OTAN antes. E agora tudo que está aqui no filé mignon da Ucrânia está indo para a Rússia. E é graças a esse gás e a esse petróleo, a esse trigo e a todos essa riqueza que é gerada aqui, que a Rússia consegue vender também petróleo e também gás com desconto para a China. Então, não existe essa de Estados Unidos contra Maduro, não é Estados Unidos contra Khamenei, é Estados Unidos caindo, atirando desesperado para tentar parar a China de alguma maneira. E aí a China perdeu a Venezuela e falou, beleza. E por quê? Porque tá suave com o Irã e com a Rússia. E aí agora o bicho ficou feio. Porque Estados Unidos talvez como uma última cartada, porque isso daqui vai custar muito caro para eles. É que agora tá todo mundo em dissonância cognitiva, né? Dissociação cognitiva. Como o eleitor do Trump agora, olha como a história ela não se repete, mas ela rima. E é delicioso ver a história acontecer e conseguir analisar o presente a partir do passado. Na pandemia, vamos pegar em percentuais, pelo amor de Deus, né? Não dá para generalizar. Na pandemia, qual que era a base do Bolsonaro? Os 40%? Ele ficava falando anti-vacina. Tem de fato 1% desses 40%, 2% desses 40%, que é antivacina pra caralho. Por quê? Porque segue um monte de canal antivax americano. Mas ele toma. Ele só é contra ideologicamente. E ele fala, tem chip que controla todo mundo, mas eu vou tomar essa vacina porque eu não caio nessa. O chip não funciona como... Eu tô exagerando, mas em suma, em essência, o antivax brasileiro é essa bosta aí. Mas por quê? Porque estava acontecendo, porque as pessoas estavam com medo da pandemia ali, então elas estavam falando para ela, não, é só uma gripezinha, não mata não, né? Agora quando passa isso e você chega para um bolsonarista e você fala, você não tomou vacina, você não acreditava que curava, você achava que não era um vírus de verdade, você achava que o pneu ia trazer a ordem, a justiça e o progresso para o Brasil. O cara ele diminui, por quê? Porque ele está envergonhado. E aí ele se resume a falar mal do PT e do Lula. Por quê? Porque ele entende que ele viajou na maionese, que ele passou vergonha. É muito difícil, no momento em que a coisa está acontecendo, as pessoas perceberem pelo que elas estão lutando. Agora, só agora, pouco tempo atrás, é que os britânicos falaram que foi essa porra de Brexit, caralho. Meu Deus do céu. Fizeram uma campanha, né? De se beberam na minha cabeça, em que eu fiquei indo pra rua falando Brexit, a gente tem que sair, porque a gente não tem que carregar a Europa nas costas, e agora tá todo mundo fudido aqui. Então, quando a pessoa, ela tá com a cabeça tomada pela propaganda, porque ela não tem como se defender da propaganda de massa feita para convertê-la, ela tem certeza que aquilo é pro bem. E só depois de muito tempo ela vai percebendo, ela vai falando, caralho, sair na rua pedindo a privatização da Petrobras, eu sou muito burro, velho. Né? A diferença é que a galera que ficou pedindo privatização da Petrobras não tocou até hoje, a maioria.
Me perdi pesado no raciocínio aqui, mas o que tá acontecendo no Irã é que a galera, ela tá mais ou menos. Tem o 1% do antivax que continua antivax, mas hoje você vê que todo mundo que estava lutando contra a vacina na época da pandemia falou, cara, a gente viajou um pouco, a gente estava brigando e que bom que eu tomei essa vacina mesmo falando que ela não funcionava, que bom que eu tomei essa vacina mesmo falando que não precisava, e pelo menos passou esse negócio. Agora a maioria das pessoas chega nesse consenso. E o que parece haver no Irã é exatamente essa mesma proporção. Parece ter uns 40% que quer derrubar o governo, isso se não tiver mais. E eles querem porque querem derrubar o governo a qualquer custo. E aí tem 1%, 2% de radical que vai levar isso até as últimas consequências e que quer isso freneticamente a todo tempo e vai se aliar com quem for necessário para fazer isso. E aí a impressão que eu tenho, isso é empírico, e a minha base é muito limitada, o meu conhecimento é muito limitado, a minha amostra é muito limitada. Mas o que eu percebo é que tem uma grande parte ali que só quer o bem. Cara, empatia, eu sofro muito para essas pessoas, porque elas querem o melhor para a família delas, elas querem que acabe esse governo religioso, ditatorial, desgraçado, que já está corroído por dentro. Esse governo religioso, ele já está corroído por dentro. E ele já não se sustenta mais, por quê? Porque a população nova, ela toda já tem acesso à internet, não tá esperando profeta, não tá esperando milagre, não acredita em Deus, quer transar, transa pra caralho. Essa nova geração, ela já é toda diferente. Então, o esqueleto desse governo, ele já está abalado, embora o governo em si, ele seja tremendamente forte. E tem uns 2% que querem esse governo derrubado, e tem uma imensa galera brigando pelo fim do governo, porque está engajada nessa massa anti-governo, mas o que ela quer é o melhor para o país. E o que eu acho que daqui a uns 2 anos, essa galera vai conseguir entender que o que estava empurrando elas para derrubar o governo era os Estados Unidos querendo ocupar o lugar dele. E aí é injusto com a população você dizer que ela não tem que querer nada. É claro que ela tem que querer, mas eles estão escolhendo entre dois demônios. Igual você aqui com Lula e Bolsonaro achando que defendendo você tá ajudando o outro. E é igual esse povo burro olhando pros Estados Unidos e China falando que tem o lado bom. Se você olha pra essa porra aqui e fala que tem lado bom, é porque você devia estar comendo capim, cara. E eles estão tendo que escolher entre entregar toda a autonomia e ter uma vida sei lá, de pobre brasileiro. Porque aí quando eu falo vida de brasileiro, não é a vida de classe média alta que tem PC gamer, que compra pérola no BDO. Não é a vida de quem viaja de vez em quando. Quando eu falo vida de brasileiro, eu tô falando vida do brasileiro médio, 85% da população. Os Estados Unidos mandam aqui no Brasil e junta com as elites brasileira e argentina, e aí no Brasil e na Argentina a gente fica vivendo essa vida de filho da puta. 85, 90% da população numa máquina de moer pobre. E aí, porque tá confortável pra quem tá no meio, tipo eu, assim, eu não fico me juntando com o pobre falando a gente tem que derrubar o governo, porque pra mim tá confortável. Então a classe média, ela serve de defesa da elite e não deixa a camada de baixo se organizar pra fazer alguma coisa. E aí tudo fica do jeito que tá. Quem diz que muita coisa tem que ser feita pra que tudo fique do jeito que tá. E é exatamente isso que acontece o tempo inteiro. Tô pensando que eu nem ensaiei pra fazer esse vídeo. E aí, eu fico pensando, se eu fosse um iraniano hoje, e eu tivesse um pouco mais de oportunidade de enxergar o mundo, porque eles não têm tanto assim, eu aceitaria que os Estados Unidos tomasse conta pra eu viver uma vida de brasileiro médio? Talvez minha vida melhorasse, eu não sei.
Seria o fim da civilização persa. Mas, assim, pelo menos pro pobre fudido lá, talvez ficasse um pouco menos pior. Agora, a pergunta que eu tenho pra fazer é: você acha que se os Estados Unidos entrar aqui e tomar conta desse governo todo. Não, não vai, tá? Spoiler, não vai. Você acha que os Estados Unidos entrar aqui e tomar conta desse governo todo, ele vai humanizar o iraniano? Ele tá humanizando o venezuelano? Estados Unidos, agora que manda na Venezuela, ele tá humanizando o venezuelano? Ou você olha lá e vê um bando de comunista? Fudido. Se nem os venezuelanos que não eram desumanizados estão sendo mais humanizados agora, que a administração é gringa, você acha que alguém vai ser humanizado aqui caso eles ganhem? Pois é. E aí os Estados Unidos vai vender o petróleo para quem ele quiser, vai baratear para os concorrentes da China, vai tentar fazer a vida da China um pouco mais difícil. E talvez, se isso acontecer, é porque não vai acontecer, mas se isso acontecesse, talvez a vida melhorasse no Ocidente. Não para você, brasileiro fudido. Mas talvez melhorasse, assim, para os Estados Unidos, para a Europa. Talvez adiasse um pouco o inevitável. Porque o fato da China pagar combustível mais caro ou o preço de mercado não necessariamente faz com que eles se tornem mais incompetentes e mais desorganizados da noite para o dia. Porque os Estados Unidos e a Europa, eles são economias financeiras e a China é uma economia de produção. Isso não vai deixar de acontecer de uma hora para outra. Os Estados Unidos não vai acordar com um monte de operário experiente da noite para o dia, simplesmente porque eles ficaram de mal da China, agora que eles podem. É porque agora a China manda tanto na porra desse mundo que nem ficar de mal da China os Estados Unidos podem. Nem falar assim, vai todo mundo parar de negociar com eles agora. Nem isso eles conseguem. Então isso daqui é uma atitude desesperada pra falar, não, eu ainda mando no tabuleiro, mas não manda, já não manda há muito tempo. E isso daqui tá tendo um custo absurdo pros Estados Unidos. Porque se você, com 50 anos, ainda acha que os Estados Unidos tá certo e tá tendo que salvar o mundo, com certeza teu filho tá estudando e tá olhando pra isso daqui e tá falando, meu pai é burro pra caralho, será que ele não enxerga o que tá acontecendo? Que o cara que defende a democracia invadiu um país e tá bombardeando o outro pra derrubar o poder e colocar um proxy dele lá, será que ele não entende o que tá acontecendo? Então, todo o soft power dos Estados Unidos, ele tá indo pro ralo. Então, isso daqui é como se fosse... Não, nunca duvide da burrice das massas, né? Se você tem cristão com bandeira de Israel falando que Israel é o povo de Deus, que é soft power, né? Se você tem os meios de comunicação. Agora, tem uma coisa que é importantíssima de se falar aqui. Uh, o presidente caiu. Quando o presidente cai, quando o Khamenei morre, as pessoas vão pra rua. E o que elas fazem na rua? Elas comemoram ou protestam. Pelo que eu tô vendo, e eu posso estar enganado, os protestos, as manifestações de repúdio pelo assassinato do presidente, elas são muito maiores do que as de comemoração. Quando você vê comemorações de iranianos, elas acontecem em condomínios, em festas, em ruas, com pequenas aglomerações e as pessoas comemorando, dançando e soltando os fogos. Os protestos contra as manifestações de protesto contra o assassinato dele, elas são coisas gigantescas. São massas de pessoas em eventos muito maiores. Eu não tenho como tirar conclusão a partir disso. Eu não tenho como tirar nenhuma conclusão disso. Mas, se essas manifestações populares para derrubar o governo tivessem algum poder, primeiro, com os Estados Unidos dizendo já estamos indo para aí, eles teriam feito estrago muito maior e não fizeram e recuaram. E pós-assassinato de Khamenei, haveria uma insurgência muito grande da população para derrubar o governo. E pelo que eu estou vendo, isso não aconteceu. Porque a quantidade de pessoas protestando contra os Estados Unidos ela é tão grande que você não vê quem está comemorando conseguindo se organizar para falar agora a gente vai derrubar essa porra desse regime. E daqui eu consigo compor dois cenários. E gente, eu não tô assistindo
Nada. Eu vi um vídeo do Farenasa e eu fiquei de saco cheio dele falando as mesmas groselhas de sempre dele. E aí parei. Então, eu tô vendo pouquíssima análise do que tá acontecendo. Mas eu vejo aqui dois cenários. Quiçá Lucas assista isso daqui e venha corrigir as groselhas que eu tô falando. Eu acho que assim, se fosse acontecer uma grande revolução para derrubar o governo através da população, isso já teria acontecido, porque o cara morreu ontem e até agora, nada. Ah, Fausto, eles estão sem internet, demora. Justamente por isso. Se os caras estão sem internet, organicamente eles se organizariam muito mais rápido. E se organizaram, foram para cima e tomaram bala e morreram. Então, ou tudo continua do jeito que tá, eu tô pensando nesses dois cenários aqui, eu quero que vocês me corrijam. Ou tudo vai continuar exatamente do jeito que tá, e a população vai continuar insatisfeita com o governo, vai continuar se manifestando, tomando bala, e eles vão ficar no mesmo lugar. Ou então, a figura substituta de Khamenei pode vir com uma outra skin, com uma outra roupagem, e talvez ela fale assim: a gente precisa unir o país contra os Estados Unidos porque eles estão jogando bomba aqui dentro. E eu, como não sou o Khamenei, vou mostrar que as mulheres sim sofrem, a gente tem que aliviar para vocês, e que a população sim sofre e a gente tem que aliviar para vocês. Então, agora não é mais obrigado a usar hijab. Agora a gente vai distribuir mais água e vamos dar alívios aí a queda de poder de compra que vocês têm devido à inflação toda que a gente teve, devido a todos os problemas climáticos que a gente teve aqui. A gente vai dar um jeito nisso. Mas a gente precisa se unir para se defender contra essa invasão americana. Por quê? Porque as pessoas do Irã com quem eu conversei, todas elas me disseram: eu odeio os Estados Unidos. Mas antes dos Estados Unidos, eu odeio o governo. Então, se todas as pessoas que. Não, uma pessoa disse isso, que odeia mais o governo dela do que os Estados Unidos, e as outras pessoas dizem assim: Estados Unidos é culpado de tudo que eu sofro aqui, mas eu quero ir pra lá, porque lá a vida é melhor. Mas é culpado de tudo que eu sofro aqui. Então, pensando nessa minha pequeníssima amostra, eu fico pensando: se o substituto de Khamenei chega dizendo, eu vou aliviar, somos uma nova geração, vocês vão parar de. Vocês vão usar a hijab aí se vocês quiserem, vocês vão. A gente vai aliviar a polícia dos costumes, só que a gente tem que se unir contra essa ameaça externa. Por quê? Porque se ele falasse isso antes desse bombardeio que teve aqui, todo mundo ia dizer pra ele: que ameaça, porra. Mataram só. Tacaram bomba só num laboratório de desenvolvimento de arma. Tacaram bomba só onde eles achavam que a gente estava desenvolvendo bomba atômica. Que ameaça. Que mané lutar contra os Estados Unidos. Só que se esse cara chega com esse discurso agora, não para de passar na televisão a escola com 100 meninas que foram assassinadas. Lembra da minha conversa com a Ariana? Ela fala: eu estudava numa escola de menina e a gente nunca tinha aula com meninos. Então era meninos numa escola, meninos noutra. Chegou na faculdade, eu não sei nem conversar com homem, porque a gente não sabe interagir um com o outro. Esse é o relatório dela. Estados Unidos joga uma bomba, mata 100 meninas numa escola, explodiu, obliterou a escola. Essas imagens estão vinculando dentro do Irã o tempo inteiro. Se chega uma liderança substituta ao Khamenei dizendo: a gente vai parar com esses nossos conflitos internos, a gente vai parar de se bater e a gente vai afrouxar essas regras morais, só que vocês vão ter que ficar do nosso lado nessa luta contra o mal, você acha que ele não une a população? Aí Qatar entrou na briga. Quer dizer, Estados Unidos, ele tá conseguindo fazer com o Irã, que só tinha pequenas unidades de Hezbollah em alguns países, tem agora países inteiros do seu lado. Então, isso pode ser muito bom para os Estados Unidos no curto prazo e horrível no longo prazo. Mas isso também pode ser horrível para os Estados Unidos no curto prazo e pior ainda no longo prazo. A única certeza que dá para ter é que esse evento ele impacta o mundo de maneira tão forte quanto
o Biden falando entra aí se você for homem, porque os meus soldados estão todos aqui em território ucraniano fazendo treinamento pra te parar, seu arrombado. Depois do que o Biden fez aquele dia lá que o Putin entrou na Ucrânia, eu não consigo pensar em nada que seja tão impactante pro resto da história da humanidade do que isso aqui. E pelo amor de Deus, abasteçam o carro hoje, né? Porque vai saber como que vai estar o preço da gasolina na segunda-feira. Eu falei que esse vídeo ia ser de fofoca sobre mim e não de geopolítica, mas esse vídeo é pesado demais pra eu falar o que tá acontecendo com a Lana. E aí eu vou deixar o papo da Lana pra um outro vídeo que não seja esse. E aí, quando eu for falar da Lana, eu venho com as minhas dicas culturais do que eu tô escutando e do quanto isso tá sendo bom. Eu acho que por hora eu já desabafei que eu tinha que desabafar e aí à noite vai ter um profissional aqui e talvez ele elucide eventuais merdas que eu tenho falado. Ótimo domingo pra vocês.